Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns aplicativos para vocês, estudantes, que devem conhecer e também para tirar uma boa nota máxima para suas provas e também para não esquecer das suas tarefas para faculdade, cursinho, para manter uma boa organização e também para não perder nada de documentações e tudo isso e mais um pouco. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito. Dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Estamos quase na metade do ano, então para muitas pessoas estão na faculdade ainda, cursinho, escola. Então tem vários momentos que nós estudantes, que eu já passei por isso na época da faculdade, fora da escola também, eu utilizei muitas ferramentas para me ajudar com a minha organização, como da minha faculdade, por exemplo. Porque na época de escola minha, eu não utilizava nenhuma ferramenta para eu anotar, para eu não esquecer alguma coisa, uma tarefa, algum detalhe em específico sobre um trabalho. Eu não conhecia, então eu fazia junto com os meus amigos, tudo com eles que eu sempre fazia, e eu me dava super bem com isso. Depois, os anos foram se passando, então na época da faculdade, que foi no começo da pandemia, então eu fiz EAD, à distância. Por quê? Por conta da pandemia. Então, se não fosse pela pandemia, eu ia gostar de fazer presencialmente, sim, mas se não fosse pela pandemia. Mas como infelizmente teve, eu fiz à distância. Mas que eu me dei super bem. Tem gente que não se dá bem, que não se adapta, mas no meu caso eu gostei e eu me adaptei super bem na minha rotina, fora também a escola aqui do lado que eu fiz estágio por conta da faculdade também. Eu estudava tanto na parte da manhã e à noite também, antes de eu dormir, e no finalzinho da tarde, quando eu chegava da escola do estágio, aqui perto de casa. Então, eu sempre chegava e eu olhava pelo meu Notion, no meu cronograma, para eu saber o que eu tinha que fazer no dia, o que faltava para eu fazer ainda, das tarefas de cada matéria. E eu gostava de fazer isso também porque era muito mais fácil para mim. É que nem como que eu sempre falo, cada pessoa tem um método diferente para poder se organizar em cada área da sua vida. No meu caso, o meu era esse, pelo meu Notion, que eu vi de uma outra criadora de conteúdo aqui, a Clara, ela ensinando como ter uma organização boa no Notion para não esquecer nada das coisas da faculdade. Então, eu copiei tudo que ela ensinou, como que cria um template do zero para ter uma boa organização para quem está na faculdade. Então, eu fui seguindo os passos da Clara, como criar o template que ela mesma criou pelo vídeo do canal dela. Então, eu fui seguindo os passos dela e ficou tudo ok para mim. Eu me adaptei super bem e que fez eu ficar com produtividade em dia também. E eu não esquecia nada. E que inclusive eu já ia falar do Notion mesmo. O Notion você consegue colocar tudo que você imagina. Tem um vídeo dele falando sobre aqui no meu canal, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E no meu caso, eu gostava de colocar minha grade de horário, o meu drive por conta dos portfólios e trabalhos, e também as tarefas de cada matéria que eles tinham lá, que é no site. Então eu via cada função que tinha lá no site para eu fazer as atividades, tarefas e trabalhos. Eu jogava pelo meu Notion, eu me organizava por lá, o que eu tinha para fazer ainda, o que eu tinha que terminar, o que eu tenho que pensar para fazer um bom trabalho no referente ao tema de um tal portfólio. Então eu gostava de ter essa minha organização, como que eu me dava super bem também, e para não esquecer nada. Que inclusive eu lembrei agora que eu falei sobre esse template, como que eu fazia tudo isso. Eu vou deixar linkado aqui também na descrição, para vocês verem como que eu fazia na época da faculdade. E que pode também funcionar para vocês, como que funcionou muito bem para mim. E que inclusive quando você mexe pelo Notion, pelo seu celular, ele vai no automático para suas coisas do seu iPad, se você tiver, pelo seu notebook, se você tiver também, como no meu caso eu tenho meu notebook. Então, conforme que eu ia fazendo também pelo meu celular, já ficava tudo salvo pelo meu notebook também, porque ele salva no automático. Então, isso que é bom nele também. Agora, pensando em documentações, trabalho, anexo, o Drive.
O Drive é muito bom para isso, para vocês não perderem nada em questão desse motivo. Então, por exemplo, quando você pensa em faculdade, logo tem o estágio, as fichas que tem que ser feito, portfólios, trabalho, cadastro. Então, só joga lá para você não esquecer que você tem que fazer o seu TCC também. Então, para você não se perder e para você lembrar que tem que fazer ainda, é só jogar pelo seu Drive conforme que você vai fazendo, porque o Drive ele é sincronizado com o Google Docs, que é o Google Documentos. E que, aliás, o Google Docs eu fazia os meus resumos por lá. Eu gostava de ir lá porque ele salva no automático também. Então, se de repente, por exemplo, você parou, você ia lavar a louça, ele já salva no automático sem você precisar apertar nenhum botão. Então, conforme que vocês vão fazendo os seus resumos que eu fazia por lá, trabalhos, apresentações, TCC, ele já vai no automático para você no seu Drive. Por conta dessa questão de ser sincronizado do seu Drive e do seu Google Docs. Então, isso que é bom, porque ele vai transferindo para você as suas coisas do seu Google Docs de apresentação, trabalho, portfólio. Ele vai no automático no seu Drive. Então, ele já salva lá no automático para você não perder nada. E também é importante fazer o backup. Sem o backup, é risco de você perder. Então, é importante você fazer o backup em questão disso. E agora eu vou falar sobre o outro aplicativo, que para quem gosta de utilizar referências em um trabalho como artigo, textos, revistas, tem o I Love PDF. Então, tudo que você quer salvar para você manter e não esquecer, você vai nele e você já vai salvando os seus PDFs por lá. Se de repente assim também a sua professora quer que você salva um PDF para você fazer e falar, ter referência a um trabalho em equipe, você deixa lá, você lê com a sua equipe para deixar salvo. Você pode ir até grifando também nesse aplicativo do I Love PDF, que tem como fazer isso também, registrar alguns pontos que você achou mais importante. Feito isso, já está salvo. Então é só depois começar a sua apresentação com a sua equipe. E o melhor, tem como você também escanear os seus documentos também por ele. Por exemplo, assim, você quer escanear o seu RG, para você não esquecer, para você lembrar de levar em um tal lugar. Então você deixa lá, você escaneia tudo certinho, pronto. Aí você vai em um X lugar e você mostra, ó, eu vou pedir alguma coisa, eu quero uma bebida alcoólica e eu esqueci o meu documento na minha casa. Você mostra pelo seu celular, também dá certo. Também tem como transformar textos não só em PDF, mas em outros formatos também. E o vídeo acaba por aqui, espero muito que vocês tenham gostado de saber dessas super dicas de bons aplicativos que auxilia na nossa formação ou na escola, cursinho, aonde você estiver, que vai ajudar muito para vocês não esquecerem nenhuma tarefa da sua faculdade, algum detalhe de uma apresentação sua para não esquecer, uma prova, um portfólio. Todas essas dicas pegam e já usam, salve esse vídeo para não esquecer e colocar em dia na sua rotina. E aí vocês vão ver como que vai auxiliar e aumentar a produtividade também de vocês, que como vai ajudar muito de tirar uma boa nota máxima também nas suas provas. E como que a gente tá falando em faculdade, escola, eu sou formada em pedagogia e eu confesso que no começo eu não estava gostando. É sempre assim, né? Mas no final eu acabei gostando. Só que eu não segui nessa carreira depois. Às vezes eu penso em dar aula sobre algum tema que eu goste muito. Eu gosto muito de música, teatro, que mais? Dança. Quem sabe? E agora sim eu vou finalizar o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo.